Boa noite, terça-feira, 8 de dezembro. No Nesp Notícias de hoje você vai saber mais sobre o programa de castração gratuita na cidade que está em fase de implantação. A gente recebe o presidente do Conselho Municipal de Proteção dos Animais, Leandro Tessari. E ainda... Alunos afirmam que mantêm a ocupação das escolas em Bauru até receberem garantias da Diretoria Regional de Ensino. Na sessão da Câmara, vereadores recebem denúncia de favorecimento na eleição do Conselho Tutelar em Bauru. Cidade recebe Conferência Nacional de Extensão Rural para discutir agroecologia. A gente começa esta edição com a ocupação das escolas estaduais aqui em Bauru. Alunos que estão em 3 das 4 unidades afirmaram que só deixam os prédios se a dirigente regional de ensino atender a algumas reivindicações. Eles protocolaram um documento na diretoria de ensino. Os alunos que participam do movimento afirmam que o fim da ocupação depende de 3 reivindicações. Que não haja qualquer forma de retaliação ou perseguição contra pais, alunos e professores que participaram ou apoiaram o movimento, mais espaço e estrutura aos grêmios estudantis e que estes participem mais das decisões das escolas, e que a dirigente regional de ensino, Gina Sanches, se retrate publicamente sobre declarações feitas à imprensa de que haveria consumo de drogas nas escolas ocupadas. Vocês desocupam a escola, no caso dela assinar e concordar com essas reivindicações? Bom, isso é a única coisa que segura a ocupação até agora, por enquanto. Assim que ela assinar as pautas e tudo mais e garantir de fato, porque é uma assinatura só, mas a garantia de que a gente não vai sofrer retaliação, que a gente vai ter o espaço físico e a retratação pública a gente desocupa em um prazo de 72 horas. O movimento continua porque a ocupação não é a nossa única forma de protesto, então isso vai continuar. Enquanto isso, as 4 escolas estaduais continuam ocupadas. Na Ayrton Busch, os alunos lamentaram a presença da Polícia Militar na escola na última segunda-feira. A PM recebeu uma denúncia de que a escola teria sido invadida por bandidos, mas os alunos negam. Nós estávamos dormindo dentro da escola e a direção entrou quebrando os cadeados e chamando a polícia, falando que estavam furtando dentro da escola. Então a gente acordou, todo mundo muito assustado, sem saber o que estava acontecendo. A gente acordou com vários policiais dentro da escola pedindo para a gente sair e armados, então foi bem assustador. Mesmo com os momentos de tensão, a universitária diz continuar apoiando o movimento na Ayrton Busch. A decisão, apesar de ter sido tomada, a gente precisa de uma certeza, principalmente da diretoria de ensino de Bauru, porque não foi tudo esclarecido e resolvido. Então a gente vai continuar com a ocupação até a gente ter uma certeza de que não vai ter nenhum dano formal para a gente. O mesmo diz esse aluno da Antônio Ferreira de Menezes. A gente está esperando a Gina assinar as requisições nossas. Porque vai ter perseguição ano que vem, vai ter cara feia ano que vem, diretora, funcionários, alguns não vão olhar do jeito que olhava e tratar a gente bem. Só que isso não pode afetar nosso estudo, entendeu? E a gente quer isso como uma maneira, como uma maneira que a gente saia daqui limpo, livre, sem sofrer discriminação. Nossa equipe também tentou falar com alunos da Escola Luiz Castanho de Almeida, a única das 4 ocupadas que não assinou o documento com as reivindicações. Mas eles não quiseram gravar entrevista. A dirigente regional de ensino, Gina Sanches, está fora de Bauru até quinta-feira. Sobre o posicionamento dos alunos que ocupam a escola Luiz Castanho, nós conversamos nesta segunda-feira com a advogada Renata César, que dá apoio jurídico ao movimento, e ela afirmou que, mesmo não tendo participado da coletiva de ontem, os estudantes concordam com as exigências do documento. Nas escolas para a formação para o trabalho no campo, Bauru sediou hoje a Conferência Intermunicipal de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Senater. Neste ano, um dos temas discutidos foram as práticas agroecológicas.
A conferência é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, a FIB e o Instituto Biosistêmico. O objetivo da Senater é universalizar a assistência para o agricultor familiar na região de Bauru. A conferência em si, ela está organizada em 3 eixos. O primeiro é para a estruturação do Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O segundo eixo é a construção e implementação de políticas públicas, com auxílio da assistência técnica. E um terceiro eixo é a construção do conhecimento, voltado para a assistência técnica e extensão rural. O que é isso? Nós estamos dentro de uma instituição universitária que está formando técnicos que daqui a pouco estarão trabalhando nas propriedades rurais, estarão trabalhando nas associações e cooperativas, nos governos, e esses técnicos precisam ter um conhecimento de que existe um público carente de assistência técnica e extensão rural. Durante o dia, os grupos se reuniram para discutir temas como financiamento, participação social e construção de conhecimento na ATER. Para o secretário da Agricultura, incentivar a agricultura familiar beneficia toda a população. Nós queremos que os agricultores tenham uma assistência técnica que ajudem a produzir alimentos saudáveis, de preferência sem usos de agrotóxicos, preservando o meio ambiente, cuidando do solo, cuidando da água e cuidando da saúde de todos, homens, mulheres, jovens e os animais que fazem parte desse meio ambiente. Chove em vários pontos do estado, principalmente na região norte. A quarta-feira continua com sol na maior parte do dia, mas pancadas de chuvas à tarde. Em Bauru, as chances de chover hoje são baixas, mas amanhã devemos ter chuva no fim do dia. Agora a umidade do ar é de 61%, praticamente não venta neste momento. Hoje os termômetros variaram entre 19 e 32 graus. Para esta quarta, a mínima prevista é de 23 e a máxima deve ficar em 29 graus. Depois do intervalo, a cobertura da sessão da Câmara. Você vai ver que os vereadores receberam uma denúncia de um dos candidatos que não conseguiu se inscrever na eleição do Conselho Tutelar. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Com poucos projetos em pauta, a sessão da Câmara de Bauru repercutiu notícias dos últimos dias, como a ocupação das escolas e a reforma da Praça Rui Barbosa. A novidade foi uma denúncia que chegou aos vereadores de um possível favorecimento na eleição do Conselho Tutelar, que vai ser agora, neste domingo. Cassimiro é professor e tentou se candidatar no processo de escolha dos novos conselheiros tutelares de Bauru. A eleição será no próximo domingo. Ele afirma que alguns candidatos tiveram informações privilegiadas em relação à apresentação de documentos para concorrer às vagas. Apresentei minha documentação no tempo normal, tempo correto. Foi indeferido, rejeitada a documentação por 2 certidões estar erradas. Aí eu entrei com um recurso administrativo no tempo normal e assim mesmo foi indeferido, dizendo que não podia ser colocado nova documentação ou uma complementação nessa documentação minha. Porém, ao mesmo tempo, inclusive antes mesmo do meu recurso, 7 conselheiros que estão em exercício, que também são candidatos, eles puderam colocar documento a mais, fazer a troca de documento. O vereador Roberval Sakai, que recebeu a denúncia, diz que vai apresentá-la à Comissão de Fiscalização e Controle e pedir o cancelamento das eleições para o Conselho Tutelar. Nós estamos encaminhando a promotoria pública, ao Ministério Público, para que analise, venha averiguar a denúncia e logo após venha tomar as devidas providências. A decisão do governo em suspender o processo de reorganização das escolas estaduais também foi um dos temas repercutidos na tribuna. O governo, quando ele viu que a sua popularidade havia despencado muito no estado de São Paulo, ele faz um decreto mudando de tática. Os estudantes eles devem sair das escolas, mas se mantenham mobilizados. Essa mobilização não deve ser uma mobilização só dos estudantes. Ela deve ser uma mobilização dos estudantes, deve ser uma mobilização de professores, deve ser uma mobilização de funcionários, deve ser uma mobilização da maioria da população que depende do serviço público. O vereador Fabiano Mariano falou sobre o encerramento oficial das atividades da Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes na cidade, após a exoneração do coordenador local.
Ele questionou os valores investidos pelo Estado na reforma do antigo prédio da oficina, cerca de 5 milhões de reais, e que agora está sem destinação definida. Nós iremos cobrar, né, explicação do governo do Estado, se confirmado for, se há alguma coisa a ser feita para que possa ser revertida esta situação, e aí chamando os agentes culturais novamente para fazer uma grande mobilização e discutir esta questão de extrema importância para a cidade de Bauru. Nós não podemos simplesmente aceitar que outras pastas se instalem ali e a cultura fique a ver navios. Durante a sessão também foram questionados o investimento pela administração municipal na reforma da Praça Rui Barbosa e na decoração de Natal do Calçadão da Batista, tradicional ponto de comércio da cidade. É inadmissível ter gasto mais de R$500 mil naquela praça e ter o resultado que nós estamos hoje vendo. Atrelado a isso, nós temos a decoração de Natal, onde nós temos uma empresa que não tem contrato nem ordem de serviço expedida pela prefeitura, fazendo a decoração, uma decoração de R$126 mil, foi o preço licitado, onde nós temos praticamente nenhuma decoração. Mas a tarde não foi só de críticas. O vereador Marquinho da Diversidade, líder do prefeito na Câmara, destacou o programa de controle da população de cães e gatos em Bauru. Segundo ele, clínicas e hospitais veterinários da cidade já podem participar do processo de credenciamento para a castração de animais. O objetivo é oferecer o serviço de graça à população mais pobre. O município de Bauru tem reservado o valor de R$250 mil para esse fim no nosso município. A gente acredita que algo em torno de 20 a 25 mil animais serão beneficiados com esta castração, que vale ressaltar, não é só castração, haverá também a implantação de chip nesses animais para que facilite a identificação e a gente possa aí cobrar da população aí a posse responsável do seu animalzinho de estimação também. Sobre a denúncia do suposto favorecimento de candidatos para a eleição do Conselho Tutelar, a comissão organizadora do processo eleitoral está reunida, analisando o conteúdo da acusação. Até o fechamento desta edição, não havia um posicionamento sobre o assunto. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram por 11 votos a 4 o orçamento municipal para o ano que vem. Fernando Mantovani, Fabiano Mariano, Lima Júnior e Roque Ferreira são os que votaram contra. Por solicitação de Lima Júnior, que preside a Comissão de Economia da Casa, representantes do DAI, da Endurb e da Secretaria de Finanças devem comparecer à Câmara amanhã cedo para darem mais esclarecimentos sobre o orçamento. E hoje de manhã, a Comissão de Fiscalização e Controle deu continuidade às investigações sobre o suposto recebimento de propina por agentes públicos para doação de terrenos a empresas. Segundo a assessoria da Câmara, 3 empresários foram ouvidos. 2 deles afirmaram que não receberam nenhum pedido de propina. O terceiro, que já tinha prestado depoimento denunciando a cobrança dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não reconheceu a foto de nenhum funcionário da Prefeitura que poderia ser o autor do pedido. No próximo bloco, a gente vai saber em que fase está o programa de castração gratuita de animais da Prefeitura de Bauru. Vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal de Proteção dos Animais, Leandro Tessari. Voltamos já já. O Nesp Notícias fala agora de um assunto importante para quem tem animal de estimação, a castração. A Prefeitura de Bauru abriu de novo um chamamento público para o credenciamento de clínicas e hospitais veterinários para participarem do programa de controle da população canina e felina da cidade. Nós convidamos o presidente do Conselho Municipal de Proteção dos Animais, que acompanha a implantação desse programa, o Leandro Tessari. Leandro, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Leandro, a Prefeitura abriu esse chamamento na semana passada, mas ela já tinha publicado esse edital no início do ano, no meio do ano. Não houve interessados das outras vezes? Isso, as 2 outras publicações, o problema é que o edital estava dando um prazo de 15 dias para que as clínicas interessadas apresentassem a documentação. E esse período, né, que a Prefeitura estipulou é um curto período de tempo. Então, o Conselho puxou novamente o edital e remodelou ele para poder facilitar o credenciamento das clínicas, estendendo o prazo por 12 meses. Então, a qualquer tempo, a clínica veterinária que tiver o interesse em se credenciar junto à Prefeitura,
poderá apresentar a documentação na Secretaria do Meio Ambiente e conseguir o credenciamento. E você sabe se já tem alguma clínica interessada? Algumas clínicas manifestaram interesse por meio de contato telefônico com a SEMA, mas até agora nenhuma apresentou a documentação, até agora nenhuma clínica foi credenciada. Além da castração, elas vão ter que implantar um microchip também nesses animais. Por que da necessidade desse microchip? Já é a intenção da cidade, de alguns anos, criar um registro geral dos animais. Então, nós vamos aproveitar o programa de castração para poder já fazer a implantação desse microchip. Então, a prefeitura vai adquirir os microchips, os leitores de microchips, que também ficarão com os órgãos municipais, e conforme os animais forem sendo castrados, já será implantado o microchip. Isso facilitará a identificação no caso de perdas ou até mesmo furto dos animais. Quer dizer, as clínicas só vão ter que implantar. Isso é um processo simples, pelo que os veterinários que nós procuramos para pedir orientação informaram, é um processo simples de implantação desse microchip que tem mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, onde a implantação é subcutânea. E não seriam os valores, então, desse chamamento que estão afastando as clínicas ou os valores estão adequados para esse tipo de serviço? Ah, sim, os valores nós acreditamos que estejam adequados, sim. Inclusive, alguns veterinários foram consultados, tiveram algumas reuniões, né, que a prefeitura fez e os valores estão de acordo. A questão é mais a parte burocrática. Então, as clínicas precisam levantar toda uma documentação. Muitas vezes tem algum documento que está atrasado, alguma licença, algum alvará, apresentar à prefeitura para conseguir se credenciar. Leandro, vocês vêm acompanhando de perto, né, a implantação desse programa pela prefeitura, o conselho acompanha e vocês já têm uma clareza de como as pessoas vão poder participar? Qualquer interessado vai poder requisitar a castração do seu animal de estimação? Inicialmente, os beneficiados serão a população carente. Então, as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal devem procurar os CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social das SEBs, e as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único e que recebam até 3 salários mínimos e solicitarem, né, a inclusão nesse programa. E a Secretaria do Meio Ambiente vai liberar autorização para que seja realizado o procedimento. Animais que estejam abandonados, sem o dono identificado, não tem como eles serem contemplados nesses moldes? No programa, inicialmente, não. Inicialmente, nós pretendemos castrar, né, a prefeitura pretende castrar os animais que possuem um proprietário. Porém, paralelamente a esse programa, o Conselho vem discutindo com, por exemplo, o Centro de Controle de Zoonoses e também com a Secretaria do Meio Ambiente, um mecanismo que possibilite a castração dos animais que estão nas ruas, dos animais comunitários, dos animais que não possuem um proprietário. Eles terão que ser recolhidos pelo CCZ, né? Exatamente. Encaminhados para adoção também, né? Com certeza. Existe a preocupação com relação ao pós-operatório. Então, não é tão simples você recolher um animal que está na rua, castrá-lo e liberar ele na rua novamente. No caso, algumas cidades fazem esse procedimento, castram e liberam o animal na rua, principalmente os animais comunitários, que são animais que a própria comunidade ajuda a mantê-los com alimentação, quando necessário encaminhamento a um veterinário. Mas existe a possibilidade desse animal vir a desenvolver uma infecção por conta da cirurgia, caso ele fique exposto a um local insalubre, à sujeira, na terra. Então, existe essa preocupação por parte do Conselho. E nós estamos estudando e discutindo como vai ser feito o procedimento de castração nesses animais que estão nas ruas. Leandro, para a gente concluir, gostaria que você reforçasse, então, a importância da castração, ainda mais quando a gente se depara com tantos animais abandonados. É uma situação recorrente aqui em Bauru, em outras cidades também. Ajuda, inclusive, no controle de zoonoses? Com certeza. Os benefícios da castração são amplos, né? Então, você diminui o abandono de animais, consequentemente o maltrato, porque o abandono é uma forma de maus tratos. Então, você melhora também a saúde das fêmeas, você diminui o risco delas desenvolverem um tumor mamário, né, um câncer de mama.
A questão, você evita fugas também, principalmente em animais machos. A castração acalma o animal, evitando fugas. Então, existem benefícios tanto para o animal quanto para a saúde pública e para a sociedade de forma geral. Por isso que nós afirmamos que é muito importante que esse programa saia do papel. Existe lei estadual, a Lei 12.916, que ela dispõe sobre o controle da população animal nos municípios do estado. Essa lei é de 2008, então o município está atrasado na implantação de um programa de castração, de um programa de controle da população animal. Existe também uma decisão judicial, que foi uma ação civil pública impetrada pela ONG Naturivit, obrigando o município de Bauru a realizar o procedimento de castração. Então, nós acreditamos que agora, né, com o chamamento aberto por um período de 12 meses, as clínicas consigam se credenciar e esse programa consiga ser efetivado. Tá certo, Leandro. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!